Hoje o vídeo vai ser fazendo resenha, testando esse papel aqui da Canson de aquarela. Esse aqui é o Canson Mix Média, de 300 de gramatura, que tem aquela textura ou de ondinha. Inclusive esse bloco aqui é novo, tem até um plastiquinho. Se vocês quiserem ver mais resenha aqui pelo canal, tem o link aqui embaixo, lá da roxinha, onde eu faço lives ao vivo pintando aquarela, estudando e trabalhando. Tem também como vocês poderem me dar um apoio financeiro pela roxinha lá, que eu vou deixar o link aqui embaixo de novo. Seja pelos bits, pelos subs, isso me ajuda a conseguir juntar e comprar materiais interessantes pra gente testar aqui no canal. Ou também tem outro link aqui embaixo, que é o link direto, se você quiser me ajudar dando um apoio pra gente poder juntar de forma mais rápida uma certa quantia e poder comprar esses materiais para aquarela. Eu vou super agradecer vocês. Inclusive esse papel aqui foi com um dos apoios que eu tive lá pela roxinha, que eu pude também comprar outros materiais, outras aquarelas para poder resenhar aqui. Antigamente, lá para 2011 mais ou menos, a gente tinha 3 versões desse papel Canson com a mesma textura canelada, ondulada, e eles eram, muito provavelmente vocês já devem ter visto pelas papelarias nesses tempos aí atrás. Então empurrar aqui pro nosso cantinho e colocar aqui o nome desses tipos de papéis, que era exatamente este mesmo papel que vocês estão vendo aí. Tinha o nosso Canson bloco papel pintura, que ele tinha essa capa amarela, e ele tinha 300 de gramatura e ele era o mais antigo. Eu lembro de ver eles na papelaria desde a escola, quando eu era adolescente. Galera aí de São Paulo, que tá sempre indo na 25 de março, era o que mais tinha no Armarinhos Fernando. E até hoje eu tenho 2 amostras desse papel aqui comigo, que inclusive eu vou testar com vocês também. Tem a mesma textura e tudo mais. Tinha também o Canson Universitário, que também era de 300 de gramatura, e a gente via bastante de 2011 a 2017 mais ou menos, que era na época que eu tava na faculdade, e eu via direto nas papelarias mais específicas de material de arte. E também tinha o Canson Mix Média, também de 300, já existia durante esse tempo, só que ele era considerado apenas para técnicas mistas, né, guache, aquarela, giz, acrílica, etc. Só que ele não especificava que era para aquarela, como tem aqui na capa. Atualmente, esse bloco que eu tenho em mãos hoje, na embalagem e na capa, essa partezinha aqui, eu aproximei pra gente conseguir ler junto. Mesmo escrito aqui na lateral, papel super encorpado, ideal para técnicas mistas, aquarela, acrílica, pastel e desenhos. E antigamente também não tinha especificado que esse papel tem textura canelada, que inclusive eu passei o marca-texto amarelinho aqui, deve ter já clareado, nem sei se ainda dá pra ver. Então, aqui, quando você vira, tá escrito várias coisinhas que eu também vou ler com vocês. O Aquarela Mix Média é um papel artístico de alta gramatura e com dupla face de utilização, ou seja, ele tem a parte canelada, que é texturizada, e a parte de trás do avesso, que é lisa. É um dos papéis artísticos com a melhor relação custo-benefício do mercado. Além de oferecer ótimos resultados, tem alto nível de conservação. Sugestão de uso, especialmente indicado para aquarela, tinta acrílica e também técnicas secas, como giz pastel, giz oleoso e lápis de cor. Atenção! Armazenar em local seco e arejado. Não deve ser exposto diretamente à luz. Composição: 100% celulose de madeira. Validade indeterminada. Aí aqui na parte de baixo tem indústria brasileira, da onde que ele é importado e tudo mais. Olhando lá no site da Canson oficial, ele tem cor e textura de grão médio. Os formatos disponíveis são A4, né, que é esse bloquinho que a gente tem aqui, 29,7 por 21 centímetros. Existe também a possibilidade de se encontrar por folha, que é 50 por 65 centímetros. E o álbum espiral, que também é considerado Mix Média XL. Ele tem 14,8 por 21 centímetros
ou também a versão A4, 21 por 29,7, e às vezes também você pode encontrar até tamanhos maiores. Você pode encontrar um tamanho A3 ou até maior que isso, como 29,7 por 42 centímetros ou 42 por 59,4. Eu particularmente nunca achei esses tamanhos imensos, maiores, mas se você tiver a sorte de encontrar, quem sabe, né? Às vezes pode valer a pena, você pode usar bastante o lado avesso se a textura canelada te incomode. Ainda mais para um começo de estudo, né? E aí lá no site deles, eles também falam que a garantia de longevidade não tem ácido e não tem quaisquer aditivos de brilho óptico. Tratamento resistente ao bolor. Todo papel de aquarela precisa ser livre de ácido, porque é uma das questões que faça com que seu papel não amarele. Se seu papel não for livre de ácido, ele vai amarelar com o tempo. Esse bloco aqui, A4, ele tem 12 folhas. Então, variando o tamanho dele, a quantidade de folhas pode mudar, vai depender novamente do tamanho e talvez da papelaria onde você encontrar essa versão do Canson, tá bom? Eu então tenho essas duas amostras que eu guardei do Canson escolar, daquele da capinha amarela, que a gente mostrou no começo do vídeo. Eu vou testar a parte da frente dele, que tem as texturinhas, e esse daqui também, que também tem as texturas, só que desse bloco atual. Como essas amostras aqui eu guardei no meu sketchbook, da onde eu realizo as resenhas, a parte do avesso já tá preenchida de outras resenhas. Então a parte do avesso eu não vou conseguir testar, só a parte da frente. Eu escureci propositalmente aqui a nossa gravação, justamente para mostrar a textura do papel. Eu risquei ali com grafite 8B, justamente para vocês tentarem enxergar ali a texturinha ondulada, canelada que esse papel tem. Agora que eu abri esse papel, eu senti que essa textura deu uma leve diminuída, ele tá menos acentuado em comparação com o bloco que ele tinha aquela capa amarela que eu mostrei no começo desse vídeo. O bloco antigo, ele tinha a textura muito acentuada dessas ondinhas, que me incomodava pra caramba. Então, vamos dar uma testada pra ver como que tá esse bloco agora, que tem agora nessa capa do Mix Media, e ver se ele realmente ainda influencia e incomoda, atrapalha no processo de aquarelar com essas ondulações. Eu aproximei mais ainda, ó, dá pra ver muito melhor que esse papel tem literalmente essa texturinha canelada, onduladinha aí. Fuçando aqui nas minhas coisas, eu encontrei uma amostra do papel do bloco antigo que tem a capa amarela, que era o bloco escolar, com esse papel das ondulaçõezinhas. E realmente, esse papel aqui, eu passei o lápis grafite 8B, ele realmente tem essa textura muito mais acentuada em comparação com o Mix Media. Então, para eles terem feito a transição do bloco com fundo amarelo, daquela capa que eu mostrei antes, para esse Mix Media e tirarem o bloco amarelo escolar de linha e manter só esse Mix Media, acredito que eles tenham melhorado a textura do Mix Media dessas ondulações em comparação com esse bloco que está aqui na minha mão que vocês estão vendo agora, que era do bloco antigo. Se eles realmente diminuíram um pouco a textura desse bloco escolar, se o Mix Media realmente tem a textura menos acentuada, a gente vai testar e vamos ver o que eu acho. Vou então testar a parte da frente do Canson da capa amarela e a parte da frente do nosso Canson atual. Eu vou usar a parte de trás dele para a gente prender as nossas folhas com o nosso amado fita crepe azulzinha. Aqui em cima tá escrito, vocês estão vendo, tem um negocinho escrito. Então eu vou deixar um aqui e outro lá e eu sei qual é qual. Mais tarde eu vou mostrar pra vocês também como ficou o resultado dele seco, porque todos sabemos, ou boa parte sabemos, que quando a aquarela fica molhada, ela fica de um jeito, quando seca fica de outro. Eu vou usar as minhas aquarelas da Van Gogh, que tá no meu estojo da Lucas. Boa parte de algumas cores da Lucas foram acabando e eu fui recarregando com as bisnagas nesse copo todo aqui das aquarelinhas da Van Gogh, que é uma aquarela estudantil. Se você não conhece aquarela
Van Gogh estudantil tem resenha aqui no canal, vou deixar linkado aqui em cima e aqui embaixo. Sempre olhem embaixo do vídeo no box de informações, ou box de descrição, como que você preferir, porque sempre vão ter links complementares que eu cito aqui pelos vídeos, tá? Então, inicialmente, eu vou fazer as manchas, pra ver como que as manchas reagem no papel, como que o papel funciona com essa textura aqui. E vou fazer o mesmo com a parte lisa. E depois pintar, fazer umas pinturas um pouquinho mais complexas, mas não tão complexas e simples, no outro papel do canson escolar, só que na frente da texturinha. Então vamos por partes, tá? Primeiro eu vou arrumar aqui a fita crepe. Então eu vou acelerar alguns processos pra esse vídeo não ficar essa novela que vocês já conhecem, né? Lembrando aqui que essa fita azul, muita gente usa pra pintura de parede, e como ela tem uma cola potente, você consegue reaproveitar ela. Eu tô até cortando um pouquinho maior, mas eu sempre tô reaproveitando essa fita. Eu sempre deixo ela aqui na lateral da minha mesa. Se vocês quiserem, eu posso tentar fazer uma resenha dessa fita. Deixa aí nos comentários. E vamos ver quantas pessoas vão querer ou não essa resenha. Então eu prendi as nossas folhas aqui numa superfície mais durinha, para justamente ela não ficar dançando e não ficar ondulando, porque essa folha ondula bastante. Pegar meu papel higiênico e deixar já aqui perto, caso precise. Tá aqui e vou apoiar, inclusive, o meu bloco aqui na coisa, no papel higiênico, para deixar ele levemente inclinado, pra gente conseguir trabalhar melhor com a aquarela. Pra aquarela deslizar e tudo mais, e a gente não empoçar a nossa aquarela. Vou usar o meu pincel número 8 que veio no estojo da Lucas. Ele é bem grandinho, ele tem uma ponta aqui na frente. Ele veio junto com o meu estojo do Lucas, ele já tá bem velhinho e ele pega bastante água e bastante tinta. Vou pegar o vermelho, passar ele aqui no papel puro. Molhar. Fazer algumas expansõezinhas. Tirar o excesso da água. Vou usar o vermelho de novo, fazer o degradê. Tem algumas partes que, por mais que eu coloque aqui a aquarela pura, mesmo com um pouco d'água, tem alguns pedaços que faz uma repelida. Geralmente, primeira camada acontece isso mesmo, mas mesmo que a gente passe o pincel depois, devia não acontecer isso. Ele dá uma marcada aqui em volta, parece que a tinta não fixou. Mas aí ele vai seguindo. E como tá na frente, né, na nossa textura canelada, a textura que afunda recebe mais tinta, porque acumula tanto tinta quanto água. E a textura que é saltada pra fora, né, ela fica tipo sem tinta, porque a água escorre pra onda que afunda, então fica a listra branquinha, bem marcada. E por mais que você tente colocar mais tinta, seja ela pura ou diluída, dissolvida, ela vai ficar um pouco branca, porque as ondas que sobe e desce, né, a onda que tá mais saltada não vai absorver tanta tinta. Vou colocar a tinta um pouco mais seca. Dá uma secada aqui no papel. Esse papel é bom pra você que gosta de brincar com a aquarela mais seca, fazer alguns efeitos, porque justamente essa textura mais rústica, mais
acentuada marca bastante isso. Como a minha janela tá aqui atrás, às vezes pode rolar variação de luz porque o sol vai e volta, então não sintam tanta diferença que a luz vai mudar. Vou fazer um testezinho aqui de luz e sombra com a nossa famosa esfera, onde vai ter uma parte onde que bate mais luz e uma parte onde tem mais sombra. E um pedacinho brincando com camadinhas aqui. Esse vermelho aqui, no caso, é uma da Lucas que eu tenho. Então, essa vermelha aqui, no caso, é uma profissional. Eu lembro que mencionei que ia pegar umas da Van Gogh, mas a primeira que eu meti o pincel ali foi uma da Lucas. Então tô deixando um espaço em branco ali, porque é onde bate mais luz. E vamos fazer o degradê na nossa esfera. Aí aqui eu vou fazer uma camada bem clarinha. Um quadradinho pra gente brincar com camadas transparentes. E aí vou deixar secando pra gente vir depois. Enquanto essa parte seca, eu vou vir aqui pro nosso papel no Mix Média atual, daquele bloquinho que a gente viu. Eu vou fazer literalmente os mesmos estudos aqui nessa parte da frente.
Um ponto negativo que eu tô sentindo aqui durante essa pintura, todo esse processo aí pra secar e tal, mesmo prendendo com a fita, ele ondula pra caramba. Tem uma parte bem ondulada aqui e aqui pelo canto, aqui, que até desgrudou a folha, tanto aqui embaixo, aqui em cima e aqui, como eu mencionei. Ele ondula bem mais que os outros papéis, mas ele demora um pouco pra voltar ao normal da ondulação dele. Eu vou tentar mais pra frente colocar um peso, uns livros, uns blocos de aquarela em cima pra poder, com o peso, ajudar a esticar mais e tirar essa ondulação. Depois, quando tudo estiver seco, eu mostro pra vocês como é que realmente ficou, se deu certo ou não, ou se ele continua todo torto, ondulado. Por mais que o papel tenha 300 de gramatura e ele é feito para aguentar o tranco da quantidade de água que a gente usa e consequentemente rola umas ondulações, o papel, depois de muito seco, ele precisa voltar ao normal depois dessas ondulações. Por mais que a gente coloque um peso em cima, ou às vezes até nem coloque, e alguns papéis realmente voltam a ficar mais reto, mais esticado. E aí, como eu disse, a gente vai ver depois como é que vai ficar. A textura canelada dificulta um pouco nos estudos das camadas, porque como eu tinha mencionado lá antes, a parte aqui é a mais funda, consequentemente vai receber mais tinta e vai ficar bem mais marcado. E a parte que tem a ondinha, que é assim, né, ela vai ficar com as listras mais evidentes. Vai ter umas partes meio esbranquiçadas e você consegue enxergar de longe um pouco, né, as texturas, e de perto fica muito mais evidente, isso é óbvio. Se você detesta essa textura por causa disso, recomendo vocês usarem bastante o lado avesso. Se vocês quiserem fazer só uns estudos de mancha, assim, nesse pedaço que tem a textura canelada, talvez não incomode tanto, mas talvez durante o processo da pintura é onde vocês vão sentir mais, vai incomodar mais, né, pela pintura, porque querendo ou não vai atrair o pedaço da ondinha que ela é mais alta, né, e vai ficar mais evidente com os riscos na vertical, ou às vezes na horizontal, dependendo da forma que você corte o papel e da forma que você use, durante o seu estudo aí da aquarela e tal. Mas se isso não te incomoda, beleza, aproveite. Aqui, por esses estudos, no geral, que eu tenho sentido que as cores estão ficando um pouco mais lavadas, em alguns pedaços também opacas. Isso, às vezes, é bom e às vezes é ruim, dependendo da finalidade e do seu objetivo com o estudo da aquarela. Então, tem essa questão. Se você quiser, por exemplo, trabalhar com a aquarela nessa parte, com a textura, de uma forma mais simplificada, a questão de luz e sombra e as transparências nas camadas, você consegue, como eu disse, de uma forma simplificada. E aí, mais pra frente, a gente vai testar da forma um pouco mais complexa, com várias outras camadas, pra gente entender melhor como o nosso papel funciona. Como eu tinha dito antes, a parte de pintura com textura mais seca funciona bem, até porque as próprias texturas caneladas incentivam e ajudam a você fazer mais vezes. Nessa parte eu até não consegui muito, porque quando eu passei o pincel ali na pastilha, eu jurava que ela já estava bem sequinha, mesmo passando a toalha, só que quando eu passei ela ficou levemente úmida, então não aconteceu os efeitos da textura seca, que geralmente acontece na folha. Então aqui mesmo foi erro meu. Se você está começando e ainda tem um pouco de medo de arriscar nas manchas, aproveita bem esse papel e conheça todas as suas limitações, seja na parte que tem a nossa textura canelada ou na avesso, que é onde tem a textura lisa. Nessa parte aqui da nossa camada, o papel já deu uma certa cutucada ali. De quando eu passei o pincel aqui, eu não passei com força nem nada, mas ele já começou a dar uma leve esfarelada. Então eu já sei que se eu quiser fazer mais camadas sobrepostas aqui onde eu tô fazendo, muito provavelmente o nosso papel não vai aguentar como ele tem aguentado até agora. E como vocês estão vendo, eu tô fazendo várias camadas, esses vários quadradinhos transparentes para justamente ver qual que é o nosso limite do nosso papel na parte com a textura canelada. Aqui das nossas esferas, com nosso estudo de luz e sombra,
Eu não fiz mais, não dei continuidade, porque justamente eu já consegui fazer o estudo que eu queria. Então eu parei por aqui mesmo, que eu só continuei foram os nossos quadradinhos, justamente para ver quanto mais ele consegue aguentar. E já nessa, sei lá qual camada, que eu já tô fazendo várias, eu já perdi a conta, ele já tá começando a dar uma esfarelada. Então isso aqui é nosso teste das camadas mais simples, com menos atrito e com muito menos camada, como se fosse numa pintura com uma luz e sombra muito mais acentuada. Então ele já tá começando a ficar meio, tá rolando já um certo atrito, então muito provável, se eu continuar mais ainda, ele vai começar a dar uma esfarelada. Então eu vou deixar essa galera secar e vou testar no papel, no avesso, na parte onde tem a textura lisa, para ver como que ele funciona. Primeira camada que a gente faz aqui na parte do papel liso, né, o avesso, ela meio que dá uma repelida e dá uma manchada diferente. Então, nessa parte é meio chatinha com essa parte avessa do papel. Parece que a tinta não adere muito bem nas primeiras camadas, como acontece com o lado que tem textura. Vamos ver como vai rolar nas próximas camadas. Vou deixar secar naturalmente e aí eu vou falando aqui. O que eu tenho sentido aqui nessas primeiras camadas é que a pintura e as cores no geral ficam um pouco mais lavadas, elas ficam bem mais desbotadas em comparação com a parte da frente, que é a textura, né, o ondulado. Isso que eu tô usando, esse vermelho, é um vermelho do Lucas Profissional. Ele costuma ser bem vibrante, até mesmo seco, e não é isso que tá rolando. Então, saiba que se você usa papel Canson Mix médio e também usa bastante o lado avesso, saiba que tem essa limitaçãozinha que ele fica bem mais apagado. Pelo menos na segunda camada não tá acontecendo de ter aquela parte que fica repelindo, ele tá pintando já um pouco melhor. Mas ele tá ficando bastante lavado. Vamos ver se com as adições de camadas isso vai se perdendo ou ainda rola uma adiçãozinha de cor. Eu já não sei mais qual que é a quantidade de camada que eu já fiz, mas o papel já tá ficando com as pontinhos dos papel assim, cabeludinho, sabe, esfarelando. Tem aqui o papel já fica mais sensível, né, fica aquelas as bolinhas do papel, as escaminhas vão se levantando, então eu já tô vendo que eu não vou conseguir fazer mais tantas camadas. Então eu já vou parar por aqui, porque eu sei que ela vai ficar mais desgastado o papel. Aqui nas camadas sobrepostas, boa parte delas estão ficando bem lavadas, bem mais chapadas, né? Mesmo sendo uma tinta transparente, eu ainda deixar algumas transparências, sobreposições dela, mas ela tá ficando bem lavada. Então é mais ou menos isso que tá rolando aqui no papel com a textura lisa, né? Sem textura. Então eu vou deixar secar isso aqui, tirar esse papel e a gente vai começar a fazer a pintura e de teste da nossa pera para ver como que ela funciona nas camadas sobrepostas, né? Com bastante camada. E eu vou testar tanto
no papel com textura desse bloco aqui de 2022, que é mais recente, quanto no bloco escolar daquela capinha amarela que eu mencionei pra vocês antes, pra ver se tem diferença, tá bom? Acabei então de arrumar, de colar a fitinha crepe. Então esse lado aqui é o meu canson antigo e esse lado é o meu canson atual. Eu vou fazer o estudo de luz e sombra com várias cores, né? Aquela minha famosa pera que eu sempre faço. É uma fruta simples, é uma fruta que tem uma forma ok, não é só uma bolinha, né? Tem a bolinha a parte de cima. E também não tem lá tanta perspectiva e é algo simples que geralmente eu dou no meu curso de aquarela para iniciantes. Geralmente é um dos estudos mais simples para a gente entender melhor a questão de luz e sombra, dos valores. É uma coisa fácil de se fazer, então é o que eu costumo usar mais nas resenhas que eu faço aqui pelo canal. Então eu vou fazer as duas pinturas ao mesmo tempo. Enquanto essa seca, eu vou fazendo essa e vice-versa. Então muito provável no decorrer do vídeo acelerado, vocês vão vendo cada fruta aqui finalizando de um jeito e uma parte secando, outra parte, então vai ficar meio diferente, né? Lembrando que isso daqui é a parte da frente do nosso papel Mixed Media, que tem a textura canelada e ela tá na vertical. Então vocês vão percebendo com o tempo as listrinhas brancas, que é justamente na parte onde tem a ondinha, que é onde a tinta escorre e ela vai ficar, eu não consigo colocar, onde a tinta escorre vai cair aqui para onde é fundo, e onde a parte é funda vai ficar mais cheio de tinta, né? Então imagina um negócio fundinho. Tô tentando fazer que é muito difícil do Brella. Então imagina aqui onde fica as linhas brancas e aqui a tinta acumulada, que vai ficar muito mais marcante a tinta. Então é isso que acontece com essa textura. Mas vamos lá. Lembrando que a minha folha tá com a textura na vertical, porque o meu bloco eu cortei no meio para fazer duas folhas A5. Então, dependendo da forma que você corta o seu papel, a textura vai mudar de posição. Todo bloco, esse Mix Médio, por exemplo, ele vem com a textura na horizontal. No geral, durante todo esse processo aqui que eu tô pintando, tá ondulando bastante o papel. Então pensa o seguinte comigo: se você por acaso acabou de finalizar uma pintura aqui nesse lado da textura, tá bem seco e tudo mais, e aí você já quer aproveitar o papel do outro lado, o papel ele vai estar um pouco sensível, então muito provável que a sua arte do lado avesso, que é o pedaço que tem a textura lisa, vai ficar um pouquinho cheio de relevo, porque o papel tá bem ondulado, e vai assim te atrapalhar um pouco para tentar fazer sua pintura e tudo mais. Mesmo que o seu papel, às vezes, depois que você colocou, sei lá, embaixo de um livro pesado, ou já se passaram muitos dias e tudo mais, o papel fica realmente um pouco sensível para você usar o lado avesso para conseguir pintar e aproveitar papel, né? Porque a gente sabe que é caro e tal. Mesmo que ele seja ótimo para você usar dos dois lados, tem esse pequeno detalhe que o papel fica realmente um pouquinho mais sensível. Seja ele já estando seco, o que é o ideal, porque senão você vai usar o papel que vai ficar úmido, né, do lado avesso, que você pintou nesse lado que tem a textura e tal. Geralmente outros papéis, sem ser o Mix Média, eles são um pouquinho mais encorpados, eles não chegam nem a ficar tão sensível, seja pela ondulação, ou seja pela sensibilidade da umidade mesmo do papel. Então, um ponto negativo que tem nesse papel também é isso. Mas é possível você conseguir usar e fazer seus estudos e aproveitar bem esse papel, mesmo tendo as limitações dele do lado avesso, como eu mencionei.
lá na parte que a gente analisa a nossa arte seca no lado avesso. De lado positivo, ele tem sim o seu lado positivo, né? Porque ele é mais barato, mas ele tem essas limitações que eu fui comentando aí durante esse processo de pintura aqui com a gente, tá? Lembrando que até o final desse vídeo eu ainda vou dar um parecer da nossa pintura aqui da pera quando estiver 100% seca, tá? Porque, como eu sempre falo aqui no canal, a aquarela molhada é uma coisa, quando seca é outra. Isso também influencia bastante no nosso estudo de aquarela, como o papel reage, como a tinta reage. No caso, eu tô usando aquarela estudantil e profissional para justamente a gente conseguir entender como o nosso papel funciona. Porque a tinta sendo estudantil aqui, não vai rolar de ter muitos problemas como que a tinta vai reagir e tal. É mais a questão do próprio papel e a textura que ele tem e tudo mais. Tô fazendo aqui, ó, o chão um pouco mais escuro para rolar um contraste. Eu ainda vou fazer mais camadas com ele, é só para delimitar mais e a gente já sentir uma diferença de tom aqui na nossa pera. Outro detalhe também, o máximo que você pode usar desse papel 100% é literalmente você fazer uma pintura com técnicas mistas, né? Você faz aqui a aquarela, deixa secar. Se quiser fazer um acabamento com lápis de cor, giz de cera, grafite, sei lá, dependendo aí do seu objetivo, do seu propósito. O ideal, assim, que eu recomendo, por conta da superfície, do que esse papel aguenta e tudo mais, é você fazer uma aquarela um pouco mais simples, ou mais simplificada, não tão cheia de camadas, até porque o papel vai começar a esfarelar um pouco, vai começar a ficar cabeludinho, que ele vai começar a soltar um pouco as fibras, a textura, né, a superfície aqui do papel, porque ele tem uma certa limitação das camadas, né, o papel não é tão encorpado assim para conseguir aguentar o tranco de várias camadas de tinta e água e fazer as camadas transparentes. Então você faz mais ou menos uma camada mais simplificada da aquarela e tal, e aí depois que ela secar e tudo mais, você consegue usar materiais com técnicas secas, né, tipo lápis de cor, giz pastel, marcador, etc, sobrepondo a aquarela, porque esse papel justamente aguenta o tranco para técnicas secas. Justamente também a textura do papel também ajuda nessa questão. Você pode usar guache, acrílica, né? Por cima da aquarela, justamente para dar um acabamento a mais, brincar com outras texturas, brincar também com a questão da perspectiva, luz e sombra e tudo mais, com outros acabamentos, né? Mas se você tentar focar só na aquarela, ele realmente vai ter as limitaçõezinhas dele que já estão acontecendo aqui pelo papel. Eu já tô sentindo que o papel já tá um tequinho mais áspero, já tá rolando um levantamento de superfície aqui no papel. Tem uns pedacinhos que já estão levemente cabeludinhos, que tá começando a levantar um pouco a superfície do papel, porque ele não é 100% para aquarela, então ele não vai aguentar realmente 100% tranco se a gente quiser fazer muitas camadas de aquarela, estudando aqui os valores e tudo mais. Então você consegue realmente fazer de uma forma mais simplificada que a aquarela em si. O meu papel tá bem úmido, bem molhado, esse aqui principalmente, esse aqui nem tanto. Mas aqui em cima tem uma ondulação enorme. E aqui no meio, principalmente, aqui tá reto, depois sobe, depois desce. Alguns papéis, como o Monval e o Aquarelle XL, que eu já andei fazendo resenha aqui pelo canal, vou deixar linkado pra vocês
Aqui em cima e aqui embaixo, eles não ondulam tanto quanto tá molhado, mas quando ondulam, eles aos poucos, quando a aquarela vai secando, o papel também vai assentando, vai abaixando, e aí você vai conseguindo trabalhar melhor nas próximas camadas. No geral, com essa pintura, você pode até conseguir trabalhar com luz e sombra, mas de uma forma bem mais superficial, sem muitas camadas, e uma forma mais simplificada. Ao mesmo tempo que ele começa a ficar meio esfarelento, algumas camadas aqui da superfície do papel começa a ficar cabeludinha, né? Porque vai começando a desgastar com as várias camadas de pinceladas que a gente vai dando, ainda mais com a camada bem molhada e tudo mais. A tinta também às vezes vai ficando um pouquinho mais opaca pela superfície do papel, como o papel absorve as nossas cores e vai criando essa adição das cores com as camadas, né, com as veladuras. Então assim, logo no início quando você está aprendendo a pintura de aquarela, geralmente é o que acontece para quem realmente está aprendendo e não sabe exatamente como usar a aquarela, meio que se torna um vício em querer colocar muito mais tinta e pouca água, a fim de evitar essas consequências que acaba rolando no papel. E aí, logo que a gente tá aprendendo a pintura da aquarela, meio que se torna um vício, e com o tempo meio que isso vai sendo mais difícil de você desapegar, de você tirar a longo prazo. Então aí às vezes quando você for migrar para um papel um pouco melhor, tipo um Aquarelle XL ou um Monval, que eu já resenhei aqui pelo canal, essa questão de você colocar muito mais tinta e pouca água, que é como a pintura do gouache, né, que é a irmã oposta da aquarela, isso se torna esse vício e aí vai ficar bem mais difícil de você desapegar. E às vezes esse vício às vezes pode dificultar um pouco o seu processo de aprendizado com aquarela, com o papel Monval, com o papel Aquarelle XL, que eles aguentam um pouquinho mais de camadas em comparação ao mix médio. E até se um dia você quiser migrar para um papel 100% de algodão. Então, esse pequeno detalhe de você tá percebendo que o papel não tá aguentando e você acha, tipo, então não vou colocar mais água, vou deixar só a tinta mais pura, mais grossa. Isso foge um pouco da técnica de aquarela, né? Então, a aquarela em si ela é uma técnica mais específica e mais direta. Tem sim algumas opções, algumas formas de pintar um pouquinho mais certas. Isso para quem quer realmente estudar a técnica de fato, né? Então essas ações elas podem dificultar um pouco com que a aquarela funcione, com que a aquarela reage de forma certa. E assim, se você quer esse papel para pintar só para se divertir, nem esquenta com essa questão da aquarela, de esfarelar e tal. Se você quer só pintar, se divertir, beleza, usa esse papel, mas você já conhece mais ou menos como que são as limitações desse papel. E caso você queira estudar mais a fundo com esse papel, fique sabendo que esse papel vai esfarelar um pouco mais, vai ondular mais e ele vai esfarelar com mais camadas que você for colocando com tinta e água. É uma característica desse papel, além dessa textura listrada que fica bem à mostra nos estudos. Então, por exemplo, se você quiser fazer um estudo super bem detalhado, com muitas camadas, você acaba ficando, sei lá, mais de um dia aquarelando, quase 7 horas. Esse papel aqui ele não aguenta, porque ele realmente fica escamando, ele esfarela bem mais que a Aquarelle XL. E tanto faz, seja do lado canelado, né, que é desse com a textura, ou com o lado liso. Aqui, ó, onde eu tô passando, porque a tinta deu uma acumulada porque o papel tá super ondulado, ele tá esfarelando ali já, e ao mesmo tempo a tinta tá saindo da camada de baixo por conta dessa questão do papel tá esfarelando. Quanto mais úmido fica,
mais esfarelento, né? Mais sensível à superfície que fica. E aí ele fica esses cheios de pontinhos, porque forma umas películas, né? Umas franjinhas no papel que acumula tinta. Ela não espalha tão bem e fica esfarelando. E principalmente na técnica que eu acabei agora de falar, né? Que é no molhado sobre molhado, que quando é literalmente a superfície está molhada e você tá mais com camadas, vai fazer mais camadas molhadas ali, isso incentiva muito mais pra esfarelar. E é uma técnica que a gente costuma usar bastante na aquarela. E às vezes até um molhado sobre o seco, ele ainda também esfarela. E é óbvio, né? Chega uma hora que o papel simplesmente dá aquela bandeirinha branca, tipo, pedindo socorro, que ele não aguenta mais. E isso é uma das limitações do nosso papel mix médio. Como esse papel aqui, justamente no azul, já tá esfarelando, eu nem vou arriscar mais, colocar mais camadas aqui, porque se aqui já tá esfarelando, eu já imagino que o resto do papel esfarele, mesmo que ele não esteja 100% completo. Tem uns pinguinhos aqui também. É sempre quando a gente passa mais o pincel levemente mais úmido, ele já começa a sair a camada de baixo, começa a dar uma descamada mesmo. Mesmo que eu esteja usando o pincel de uma forma muito mais leve, sem fazer pressão, tal, como durante todo o processo da pintura foi, o papel ele não aguenta o tranco, ele começa a fazer isso. Então, esse papel realmente funciona melhor para algumas camadas mais limitadas, mais simples de aquarela, não aguenta tanta camada. E se você quiser depois brincar com técnica seca em cima, né, lápis de cor, grafite, pastel, guache, que usa pouca água também, carvão, ele funciona bem melhor, fica a textura até legal, acabamento e tudo mais. Não tem nem o que dizer, você não vai ter tanta dor de cabeça com a técnica seca, como geralmente a gente tem um pouquinho com aquarela. Eu vou então deixar essa galera aqui, esses dois secar, e a gente vai ver de pertinho como é que ficou a nossa pintura com aquarela sequinha, tá? Sobre o nosso teste, o nosso primeiro teste, né, das manchinhas, na parte da frente com a textura eu fiz naqueles dois papéis que eu tinha aqui cortadinho já guardado, né? Esse daqui é o desse ano, de 2022, e esse aqui é o papel que eu tinha desde 2018, 2016, que era daquele bloco que tinha capinha amarela. Resumidamente, eu não senti muita diferença desses dois estudos que eu fiz nesses bloquinhos aqui, nesses bloquinhos não, né, nesse papelzinho que eu cortei aqui, com uma diferença de uns 2, 4 anos, mais ou menos. Eles reagiram aproximadamente próximos, tô bem, né? Teve, né, a questão da transparência, que ele começa a ficar chapando, as cores vão perdendo um pouco a transparência. E aí quanto mais você vai fazendo, meio que a tinta, a cor vai ficando meio lavada. E aqui também ele começou a dar uma leve escamada aqui na pontinha, ficou também lavado de novo. Aqui ele também pegou bastante ali pra fazer o degradê. Mas ele não consegue fazer 100% degradê, né, além de ficar lavado e tal. E começar a dar uma leve escamada, aí eu falei, eita, eu já vou parar pra ficar cutucando mais, senão o negócio vai ficar bem ruim. Aqui, como eu tinha mencionado antes, eu errei, porque eu achei que tava seco, mas o pincel ainda tá levemente úmido, então eu não consegui fazer tanta textura mais seca, mais rústica, mas eu fiz aqui na parte de cima, né, então deu certo. Como eu mencionei, essa textura mais dessa listrinha, essa canelada, ela é bem mais legal pra você fazer as texturas mais rústicas, né, com material mais seco. Super funciona, dá efeitos bem legais, dependendo do que você quiser fazer. Aqui também teve o degradê que a gente fez, faz o degradê bonitinho lá, tem, né, o começo meio fim, mas mesmo assim não adianta, a cor fica meio apagada, e às vezes pela forma como a luz e a sombra bate, né, nessas ondinhas que uma sobe e uma desce,
você ainda consegue enxergar essas listras. Então, geralmente assim, se você quiser, por exemplo, escanear um estudo que você fez nesse papel, você vai ter um pouquinho de dor de cabeça se você quiser remover essa textura listrada, que realmente vai dar uma dor de cabeça, porque vai ter que ser uma manipulação bem feita no Photoshop, né, pra quem sabe, pra quem manja, e realmente essas listras aparecem no scanner, né, não adianta, ela vai aparecer. Deu uma leve escurecida um pouquinho no ISO, dá pra ver, né, que onde não bate luz fica levemente uma listra meio pretinha, mais ou menos assim, meio entre a sujinha, que você encontra umas listras meio escuras e umas listras um pouquinho mais claras, que é onde bate luz e que é onde tem um relevo. Então não adianta, esse papel vai realmente marcar. A parte aqui da tinta pura, as expansões e tudo mais ficam bem sutis e tal, mas também vai depender da tinta que você for usar, da forma que ela secar e tudo mais. Então, no geral, eu acho que o que deve ter mudado no papel mais antigo, do papel mais atual, muito provável foi a embalagem, talvez uma leve diferença na textura. Eu sinto que essa de 2022 tá menos acentuada que essa aqui, que era de 2016 e 2018. Então, o máximo que eles devem ter mudado deve ter sido isso. Aí eu fiz o mesmo estudo, só que no nosso verso, onde não tem textura nenhuma, ele é liso. E ele parece um pouco o acabamento, a textura que as aquarelas ficam em papel satinado, né? Que tem literalmente a textura lisa, não tem nenhuma texturinha. Então, tipo, ele marca bastante. Ele fica bem mais chapado, bem mais marcado, mais lavado. Não tem lá tanto degradê assim da cor. Na expansão até que reage, mas fica meio mais ou menos. Em relação à cor pura, né, mais contrastante, ele fica bem marcado, bem puro mesmo. Não dá lá pra fazer muitas manchas, né, muitas camadas, porque ele meio que iguala em tudo. E isso também acontece na sobreposição dos nossos quadrinhos transparentes sobrepostos, né? Eu fiz vários também justamente para testar. Ele não dá assim uma escamada, como acontece com a textura canelada, mas ele simplesmente, eu acho que suga a tinta de um jeito um pouquinho mais diferente da onde tem textura. E ele marca muito mais, não deixa assim ter um degradê mais gradiente, sabe? É igual quando você pega às vezes marcador e passa no papel, ele não faz aquele degradê do mais escuro pro tom médio, para um tom mais clarinho. É meio que chapado, sabe? Então eu senti que, tipo, dá pra fazer, tipo, alguns estudos, né, no lado liso aqui do Canson Mix Média, mas ele vai ter essa limitaçãozinha aí de chapar tudo que ele faz, né? Não vai ter lá muita transparência, tem pouquinho, mas ele vai dar uma chapada. Inclusive, quando eu fui tirar a minha fita, ele deu uma rasgada no papel, não tava com tanta cola a minha fita, mas eu acho que ela fixou bem porque a textura é lisa, né? Então acabou saindo um pouquinho aqui, ó, das camadinhas superficiais do nosso papel. E inclusive, um detalhe importante, se você por acaso fez um estudo aqui desse lado, que tem a nossa texturinha listrada, deixou secar, ele ficou levemente ondulado, ele tá bem onduladão, meio torto e tal, e aí você quer aproveitar o papel. Eu recomendo que você deixe uns dias debaixo de uns livros grossos e bem pesados para ele tentar esticar melhor a folha e você conseguir trabalhar. E bom, muito provável, se você vive num ambiente que é bem mais úmido, o papel vai ficar um pouco mais sensível porque você já teve usando o outro lado, né? Que você fez várias camadas de aquarela e tal, então esse papel fica um pouquinho mais sensível, por mais que ele seja de 300 de gramatura, e aí ele pode ficar mais sensível desse lado para você usar, ou o oposto, se você usou primeiro aqui, depois secou, você colocou um livro, e depois quer usar onde tem a textura, ele vai ficar um pouco mais sensível, ele vai ondular bastante, porque ele já foi usado aqui, então vai ficar muito mais, ele vai dar uma leve contorcida aí, e às vezes, dependendo da quantidade de água, quantidade de tinta e quantidade de camadas que você for usando, ele vai ficar bem mais sensível, vai esfarelar bem mais do que
ele esfarelaria se você usasse só uma camada, por exemplo. Mas como a gente sabe que papel de aquarela é caro, ainda mais com pandemia e tudo que está acontecendo nos contextos atuais aí, a gente sabe que muitas coisas estão ficando caras. Então, quanto mais você conseguir aproveitar frente e verso e cada milímetro do papel, melhor, tá bom? Inclusive, um detalhe importante para você que gosta de fazer uns contornos com caneta nanquim, seja 0.3, 0.1, 00005, que é bem fininha. Esse lado do papel que tem a textura, ele é meio chatinho de conseguir contornar, escrever, assinar e tal, porque a textura dele meio que entope a pontinha da caneta. Então você precisa ser bem delicado, para conseguir escrever, para a sua caneta não falhar. Inclusive essa daqui é uma 0.3. Eu tô fazendo minha assinatura bem suave, mesmo assim tem uns pedacinhos que falham bastante. Mas é normal por conta da textura, né? Que eu tô fazendo um pouquinho mais rápido. E também um pouquinho pela textura depois da aquarela seca, ela fica levemente grossinha, então isso também pode influenciar. Então se você pretende estudar, fazer uma pintura com a senhorita canetinha nanquim descartável, ainda pode rolar isso, e tente fazer alguns intervalos usando a caneta para sua canetinha não entupir, não ficar com a ponta bem gasta e bem sequinha, porque essa texturinha aqui estragou já muitas canetinhas nanquins na época da faculdade, quando eu usava esse papel para fazer alguns trabalhos de croquis, de aquarela para a faculdade de moda. E eu já perdi muitas dessas canetinhas. Essas canetinhas são caras, ainda mais as mais fininhas. Vai por mim. Se você quiser fazer alguns trabalhos com esse papel e quiser usar caneta nanquim, sério, testa o avesso, que é a textura lisa, que aí você não vai perder sua canetinha nanquim. Então, vamos ver como que o nosso estudo está sequinho, aí bem pertinho da nossa câmera pra gente analisar aqui o papel e tudo mais. Enfim, tudo sequinho, o nosso papel com a textura canelada, o canson da capinha amarela e o canson atual. É óbvio que a nossa pintura não vai ser igual, idêntica uma a outra, porque qualquer estudo nunca é 100% igual. É justamente pra gente entender como é o processo da pintura no papel, como a superfície do papel aguenta o tranco, como que ele pode também manchar, porque né, temos as ondinhas, uma ondinha fica com pouca tinta e outra ondinha recebe muita tinta, então marca bastante. Inclusive, eu escrevi aqui com caneta nanquim, deixa eu aproximar. E essa senhora caneta nanquim, como eu tinha explicado antes, ela fica bem falhada por conta da nossa textura no papel. Se você for escrever, cuidado com ela, cuidado para ela não entupir, desgastar com o tempo. Se possível, use a caneta nanquim no lado liso, como eu mencionei antes. Então ele fica meio oleoso, sabe, na pontinha, e fica meio desgastado. Mas no geral, aqui foi a nossa pintura, como eu mencionei antes. Se você quiser usar esse papel para pintar, relaxar a cabeça, e conseguir fazer aquarelas mais simplificadas, beleza, se joga. Agora, se você quiser estudar e você faz muitas camadas sobrepostas, transparentes ou até um pouquinho mais opacas, dependendo da finalidade do seu estudo, esse papel vai esfarelar bem mais que a aquarela XL e Moval. Ele tem uma limitação um pouquinho maior em comparação com os outros papéis iniciantes de 100% celulose. Ele foi literalmente feito para tentar aguentar a aquarela e outras técnicas secas que não usa tanta água. Então ele não é específico 100% para aquarela,
por mais que ele seja de 300 de gramatura, ele foi feito mais ou menos ali na média para aguentar outros tipos de técnicas, né? Tipo guache, acrílica, óleo, que mais? Giz pastel, oleoso seco, lápis de cor, grafite, carvão e assim vai. Então, se você quiser bagunçar, brincar, relaxar a cabeça, aproveita, se joga. Se você quiser estudar e você faz muitas camadas, eu realmente recomendaria para vocês buscarem assim o papel aquarela XL ou o Monval. Ou você também pode comprar um blocão bem grande desse e usar vários pedacinhos, mas já sabendo da sua limitação e que não vai ser erro seu, que você não é um artista ruim ou um estudante ruim. Justamente o material tem suas limitações e ele pode sim dar uma atrasada, uma atrapalhada no seu processo de estudo e evolução, tá bom? Então não se sinta frustrado por conta dessa limitação, tá? Saiba, conheça as limitações do seu material para você conseguir se adaptar e conseguir fazer o máximo que você consegue com ele, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Me siga nas redes sociais, lá na roxinha, onde eu faço live trabalhando, às vezes até fazendo alguns vídeos aqui pro canal, né, de demonstração, de testando aquarelas, materiais. Se você quiser me ajudar a comprar mais aquarelas escolares ou também, sei lá, estudantis pra gente testar aqui no canal, tem um link aí embaixo para você me ajudar com um apoio, ou também lá na roxinha, onde eu faço as lives, tem outras formas também de me apoiar, dando subs, bit, ou até repassando Pix mesmo, que já aparece nos alertas lá, tá bom? Então é isso, não se esqueça de ver as resenhas dos outros papéis 100% celulose que já tem aqui no canal, que é o papel Monval, o Aquarelle XL, e também tem o Britannia, que é da Hanemili, e eu ainda preciso fazer outras resenhas de papéis da Hanemili que eu ainda tenho aqui em casa, que eu justamente guardei pra isso, o restinho de papel. Então um dia sai, e é isso, eu vou ficando por aqui, e tchauzinho!